Eu acho realmente que eu vou gravar agora um dos vídeos mais polêmicos do meu canal. E estou preparada já para pessoas me xingarem aqui, para falar, ai, que heresia, que não sei o quê. Porque hoje eu vou falar como manifestar igual Jesus. E se você não tiver a vida transformada depois desse vídeo e de aplicar, né? Pode vir xingar aqui, pode vir falar, Gabi, você é uma fraude, isso aí nem funciona, isso é impossível. Gente, primeira polêmica aqui de cara é que a maioria dos cristãos pensam que lei da atração é pecado. Só que tu vai entender uma coisa agora que pode explodir a tua cabeça como explodiu a minha. Por quê? Eu sou cristã e já atraí muitas coisas na minha vida usando a lei da atração. Lei da atração em aspas mesmo, você já vai entender. Eu consegui carro, comprei uma BMW com 22 anos, consegui apartamento. Hoje eu moro num dos metros quadrados mais caros do Brasil, do lado do mar, com 24 anos. Já sou casada, né? Tenho um relacionamento que eu sempre quis ter. Diversas vezes já atraí coisas em questão até de minutos. Tipo, de eu estar pensando, de eu estar querendo uma coisa e de repente alguém me liga exatamente o que eu estava querendo, exatamente o que eu estava pedindo. É loucura. Quem vive assim comigo no dia a dia começa a falar, gente, isso não é normal. Isso não é normal. E quem falou que é normal? Quem que falou que o sobrenatural é normal? Já fala sobrenatural. Por isso, tem um mundo que acontece simultâneo com esse que tu tá vendo agora. O mundo sobrenatural, o mundo espiritual é mais real que o mundo que tu tá vendo agora. É mais real do que que você está vendo agora aqui na sua frente, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, assistindo mesmo, não só ouvindo. O mundo espiritual é mais real do que isso. Guarda isso na tua cabeça. Porque quando tu entende isso, tu entende que coisas sobrenaturais, que milagres acontecem o tempo todo. Gente, a ciência não explica N milagres, N coincidências, né, que acontecem na nossa vida. E de repente você estava num lugar, você saiu do zero, você saiu do interior do Tocantins, vulgo eu, né? E conseguiu construir uma vida muito rápido, com muitos milagres, com muitas coisas extraordinárias acontecendo que não tem explicação nenhuma senão a mão do próprio Deus, senão o favor do próprio Deus. Mas o que a maioria dos cristãos fazem, né? Eles simplesmente não estudam. Eles olham a lei da atração, já atrai muita coisa com lei da atração, só que é do mundo, é mundano. Mas você já parou para analisar o que de fato é lei da atração? Você atrai as coisas que você deseja, que você quer buscar, que você visualiza, que você mentaliza. O que de fato é lei da atração? Gente, como eu já falei aqui para vocês, algumas vezes de forma bem indireta, para não assustar os mais leigos, lei da atração não é nada mais, nada menos fé, só que com o nome gourmetizado. E quem falou mais sobre fé na história, senão Jesus Cristo? Quem usou mais a fé, senão Jesus Cristo? Através de muitos milagres. Que inclusive depois que ele curava, ele falava assim, a tua fé te salvou. Inclusive ele falava que se tu tiver fé, tu consegue mover o monte e falar para o monte se jogar no mar. Quem mais falou de fé, senão Jesus Cristo? E por que muitos cristãos hoje fingem que a fé não existe? Vê a pessoas do mundo, entre aspas, né? Você entende quando eu falo pessoas do mundo. Pessoas que não acreditam em Deus. Senso comum é assim. Quem é do mundo é que não acredita em Deus. Ou não pratica. Você vê pessoas que não acreditam nisso, atraindo mais coisas que você, usando o que era para você estar usando para mudar a sua vida. Só que com um nome diferente. Com um nome mais aceitável. Porque a fé não importa se você é bonzinho, né? Se você é cristão, se você não é cristão, é igual a gravidade. São as leis do universo. A gravidade, se tu se jogar de um prédio de 20 andares, sendo bom, sendo cristão ou sendo mal, se você se jogar de um prédio, você vai morrer do mesmo jeito. Por quê? A lei da gravidade. Assim como a lei da atração ou a fé. Jesus falou muito da fé, que qualquer um pode usar a fé. É por isso que a lei da atração funciona. A lei da atração não quer saber se você é um bom samaritano. Não, ele só fala, se crerdes, tudo é possível para o que
crer. Onde que tá esse versículo, Gabi? Marcos 9:2. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não é pro bonzinho, pro bom samaritano, pro hiper religioso, hiper cristão. Não. É ao que crê. Como eu falei, é por isso que a lei da atração funciona. Agora, o que aconteceu? Pegamos algo, né, que Jesus falou, a sociedade, né, de modo geral, pegamos algo que Jesus falou e trouxemos para o senso comum. Ah, isso aqui que Jesus falou funciona, mas se falar que foi Jesus que falou, vão rejeitar. Então vamos chamar de lei da atração? Falar que eu consigo atrair todas as coisas da minha vida por conta da fé é mais difícil. Vamos chamar de lei da atração? É igual as pessoas dando nome para código de não sei o quê, os códigos da prosperidade, os códigos, fica dando uns nomes para explicar o mesmo conceito. E a ciência faz isso com a fé também. A psicologia chama fé de crença central, a neurociência chama de predição, a medicina chama fé de expectativa terapêutica ou placebo, né? E deixa eu ver qual mais. A física quântica chama fé de estado de colapso, ou seja, todas as ciências que você conhece hoje, inclusive até a filosofia também, que é a mais aleatória dessa lista, a filosofia chama fé de comprometimento existencial. Ou seja, todas as ciências que você conhece hoje dão um nome diferente para a fé. Não é só a lei da atração. Por isso que você, como cristão ou como não cristão, mais do que ninguém, deveria utilizar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus deixou. Gente, o que mais Jesus falava era sobre fé. Ele curava falando sobre fé. Todos os milagres eram sobre fé. Por isso que esse vídeo é como manifestar igual a Jesus. O que ele fazia antes de algum milagre? O que ele falava antes de algum milagre, antes de alguma coisa? O que você pode aprender com o maior manifestador da história, que criou o próprio conceito, que é Jesus Cristo? Primeiro, se você quer atrair as coisas através da fé, como que você vai ter mais fé? Como que você vai aumentar a sua fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você alimenta sua mente, é igual aquele conceito, semelhante atrai semelhante. Se tu alimentar a tua mente de porcaria, de coisas assim, de gente escassa, reclamando o tempo todo, enchendo a tua cabeça de lixo, se tu alimentar a tua mente disso, isso é o que tu vai naturalmente atrair para a tua vida. Mas se você alimentar a tua mente, que é aqui que começa tudo, né? Toda a atração que tu vai, enfim, começa na tua cabeça. Mas então, se tu alimentar a tua cabeça com a palavra de Deus, que é poder, né, em vida, naturalmente tu se torna uma pessoa diferente, porque a Bíblia fala para buscar primeiro o reino de Deus. Quando fala do reino de Deus, né, da glória de Deus, das coisas de Deus, você já começa a ter uma visão diferente. Porque pensa comigo, o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Quando tu começa a ver mais sobre o reino de Deus, buscar o reino de Deus, entender mais, ser sedento pelo reino de Deus, né, do sentido de quero entender, quero buscar, quero pensar colocar minha mente para pensar nisso. Quando você faz isso, você está começando a mudar a programação da sua mente. Por quê? Porque de repente não é o humano que está vendo. Você começa a ver as coisas de acordo com a visão do próprio Deus. Você começa a ver que as coisas são possíveis. Essa é uma das maiores crenças centrais que eu tenho, né? Pegando aí o ponto de vista da psicologia, que todos nós precisamos ter uma crença central, né? Uma fé em alguma coisa, para dar uma base à nossa identidade. Uma das minhas crenças centrais que mais dá base à minha identidade é a de que tudo é possível. Mas eu só tenho essa crença central de que tudo é possível porque para o meu Deus, para o Deus que eu busco, tudo é possível. Porque eu já presenciei muitos milagres, eu já presenciei muitas curas, sim, curas mesmo, de verdade. De eu estar com uma enfermidade e de repente orar e a enfermidade sumir. Coisas assim, gente, extraordinárias. De eu ver dinheiro aparecendo de um lugar onde não tinha como aparecer dinheiro. De eu ver situações, conexões,
É muito louco. Quando tu vive na fé, quando tu constantemente está ligada com o reino, com o sobrenatural, a tua vida se torna sobrenatural. Tu começa a ser sobrenatural. Então, naturalmente, se tu buscar o reino de Deus, tu vai ter a visão de Deus sobre o problema. O que é o teu problema para Deus? Nada. E quando tu muda a tua visão do problema, em vez de olhar de baixo para cima, tu olha de cima para baixo, tu naturalmente aumenta a tua fé, porque tu vai falar assim, cara, isso é fichinha. Isso é um problema, eu poderia chamar isso de problema, porque assim, o que é impossível? O que eu não posso fazer? De verdade, o que você não pode fazer? Você já percebeu que a maioria, grande parte das suas limitações, não é a limitação em si, é o que você pensa sobre a sua capacidade? Normalmente, quase sempre, é uma identidade que você sustenta. Eu falo muito aqui sobre 6 tipos de identidades que a gente tem, inclusive no link abaixo. Eu aprofundo mais ainda sobre isso, no Identidade Magnética, que é todos nós temos uma identidade que sustenta uma realidade. Por isso que a gente fala, você não atrai o que você quer, e sim quem você é. Quem você é? Qual identidade que você sustenta? Existem 6 tipos. Se você quiser descobrir qual que é o seu tipo, é só clicar no primeiro link aqui da bio, no final do vídeo, né? Você presta atenção aqui no vídeo primeiro e no final, o compromisso que você vai fazer é clicar para identificar qual que é a tua identidade operante. Então, quando tu começa a analisar as coisas de um ponto de vista diferente, é natural que a tua vida vai mudar. É natural que o problema que parecia grande, do ponto de vista de um gigante, ele não é nada. Ainda mais do ponto de vista de Deus. Imagina ter o ponto de vista de Deus. É isso que vai acontecer quando você buscar primeiro o reino, buscar primeiro o sobrenatural, buscar primeiro as coisas que Deus pode fazer na tua vida. Porque não existe pessoas na pior situação que esteja. Você pode estar numa sarjeta no fundo do poço. Não existe situação impossível que Deus não possa transformar. Não existe. Tira da tua cabeça. Não existe. Independente do problema que você tenha, tem solução. Independente da causa, Gabi, mas eu quero R$1 milhão na minha vida, eu quero minha independência financeira, eu quero comprar meu carro. Não é impossível para você. Nada disso é impossível. Você pode ter todas as coisas. Não é aquela crença de, eu só posso ter dinheiro, eu só posso ter o amor. Não. Você pode ter acesso a todas as coisas. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você está vivendo em escassez hoje, será se você realmente está vivendo de acordo com o propósito de Deus? Será se você, até como cristão mesmo, que critica, né, a fé ou a lei da atração, será se você está realmente seguindo os princípios de Deus, sendo imitador de Cristo, fazendo o que Cristo faz? Porque Cristo falava muito sobre fé. Muitos milagres dele acompanhavam sempre um discurso que ele falava de fé. É por isso que a gente não pode roubar a glória de Deus, sabe? Eu comecei a pensar muito sobre isso, porque eu, mesmo sabendo que lei da atração era fé, eu usava a lei da atração porque eu sabia que era o que as pessoas iriam entender. É igual Jesus falando por parábolas. Só que, cara, é o intuito desse vídeo. É realmente o intuito desse vídeo. Eu não vou roubar a glória de Deus. Se Jesus falou fé, é fé. Não que eu não vá usar, o nome lei da atração. Óbvio, você vai entender melhor. Só que eu tô explicando que lei da atração é fé. Segunda dica para manifestar igual Jesus. Gente, essa aqui é uma das partes que eu particularmente mais gosto. Porque tem uma situação, um momento em que Jesus foi multiplicar os pães e os peixes. Você provavelmente já deve ter visto essa história, né? Essa situação. E ele levantou o pão e o peixe e ele agradeceu a Deus. E é diferente a ordem das coisas, porque normalmente a gente agradece depois que a gente ganha algo. Depois que Deus abençoe você, obrigado, Deus. Só que não, Deus ensina a gente a agradecer antes das coisas acontecerem. Antes do seu milagre chegar, você já precisa agradecer a Deus pelo seu milagre. Porque quando tu agradece, tu mostra um maior sinal de fé. O maior sinal de fé tá na gratidão. Quando você agradece pelas coisas, é como se, imagina essa cena, o céu escancarando assim pra você. Porque você tá emanando abundância. Você não está emanando o pedinte espiritual.
Tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que nem são cristãos, que elas aprenderam um padrão mental de ser mendigo. Ninguém gosta assim da pessoa que fica pedindo. Agora imagina o mendigo saber que ele é um herdeiro, que ele é dono de todas as coisas, que ele não precisaria mendigar. Imagina ele só agradecer. Obrigado, Deus, por isso. Mesmo que ele ainda não tenha, obrigado por esse carro, obrigado pelo meu relacionamento, já tenho tudo que eu preciso. A minha graça te basta. Agora, se você é aquela pessoa birrenta, aquela criança birrenta, ai, me dá isso, Jesus. Aí é como se Jesus fosse surdo. No outro dia tu tá orando pela mesma coisa, é como se ele não tivesse entendido o que tu quer. Faz campanha de 20 dias pedindo exatamente a mesma coisa, sendo que Deus ensina você já a agradecer. Agradeça, você já tem. Tem o presente, o passado e tem o futuro. Para Deus tudo é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. O tempo para Deus é diferente. Tudo aquilo que você quer muito, em alguma dessas etapas no tempo você já tem. Então comece a agradecer como se você já estivesse no presente. Quando você agradece como se você já estivesse no presente, você vira um imã. Imagina esses dois dados aqui, ó. Esse aqui é o seu futuro. Quando você quer muito algo, é porque no seu futuro alguma coisa em você ele já é ligada a isso. Ó, aí isso aqui tá longe. Só que aí você já olha e fala, cara, eu agradeço por conta disso aqui que eu já tenho. De alguma oportunidade, enfim. Quando você agradece, você se liga à frequência do seu eu que já tem isso. Vocês estão entendendo? Eu tô usando um dado aqui pra ficar claro. Mas quando tu agradece, tu entra em uma frequência da pessoa que já vive. Da pessoa que já vive a abundância, da pessoa que já vive tudo aquilo que tu quer pra tua vida. Tu se alinha com a frequência dela. E quando tu se alinha com a frequência dela, com o estado mental dela, tu vai atrair o que ela atrai. Quarta coisa, Apocalipse 6:2. Toda cena eu mudo o cabelo, né? Mas vamos lá. Apocalipse 6:2 está escrito: e saiu vitorioso para vencer. Perceba o tempo. Ele não venceu e se tornou vitorioso. Ele primeiro já saiu vitorioso. Ele já saiu com a vitória para depois vencer. É aquilo. Tu não vai ver para crer. Tu vai crer para ver. Primeiro você precisa se tornar aquilo que você quer atrair. Se você quer uma vitória, você já precisa agir como vitorioso. Tudo é sobre a identidade que você sustenta. Inclusive, pode reparar na Bíblia. Antes de Deus chamar muitas pessoas na Bíblia, ele ficava mudando o nome das pessoas. Imagina alguém chegar e mudar teu nome. A partir de hoje não te chamarás Maria, vai se chamar Joana. A partir de hoje tu não é mais Simão, tu vai se chamar Pedro. Tu não é mais Abrão, tu vai se chamar Abraão. Tu não é mais Sarai, tu vai se chamar Sara. Tu não é mais Jacó, tu vai se chamar Israel. Imagina chegar assim mudando teu nome. Porque Deus sabe. Óbvio que ele sabe de tudo. Mas é tão óbvio isso na Bíblia, que você primeiro precisa mudar a tua identidade antes de atrair a vida que tu quer. É por isso que eu falo muito sobre identidade aqui nesse perfil, porque o segredo de tudo é mudar a identidade primeiro. Quer mudar de vida? Muda primeiro o quê? A sua identidade. Ai, vou ter que mudar de nome. Não necessariamente mudar de nome, porque tem um exemplo na Bíblia que é de Gideão. Quando o anjo chegou para Gideão, ele estava cagando de medo dos midianitas, assim, escondido, com medo, querendo sumir. Aí o anjo do Senhor chega e já dá a identidade dele, mesmo ele atualmente sendo um cara medroso. Ele falou assim, guerreiro valente. Guerreiro valente para um homem que estava se cagando de medo, né? Que estava escondido num lagar. Só que o anjo já chegou falando, você é guerreiro valente, antes dele se tornar. Percebe o tempo das coisas? Antes. Você precisa já se tornar a identidade, a pessoa que sustenta naturalmente o que tu quer ver. Você já precisa começar a se ver de uma forma diferente, a se ver como Deus te vê, como Jesus te vê. Como eu falei, tem 6 tipos de identidade que mais paralisam a tua vida e a tua prosperidade. Se você quiser descobrir a sua, crie esse compromisso de, no final do vídeo, clicar no link aqui que está fixado na descrição. Porque identidade, gente, é louco isso. É o que vai sustentar, não é uma coisa importante, é a coisa mais importante. É o que vai sustentar a prosperidade, que vai sustentar os teus relacionamentos, que vai sustentar todas as areazinhas pequenas da tua vida. Então, se tem um problema hoje na tua vida, em qualquer área, na financeira, na
relacionamento, saiba que a raiz é sempre uma identidade que está sustentando aquilo. É a identidade do indigno, a identidade do sobrevivente, a identidade do controlador, da impostora. É sempre uma dessas identidades. Então, o que Jesus sabe? O que ele sabia? Se você mudar a sua identidade, você muda a tua vida. Eu sou uma empresária de sucesso. Se você começar a colocar isso na sua cabeça, naturalmente você vai se tornando uma empresária de sucesso. É por isso que a identidade é uma das coisas mais atacadas secularmente, só que não é só a sua que é atacada. Não é só a nossa que hoje a gente vive com perseguição. Não, Jesus também tem, no início do ministério dele, uma das maiores provas de que o diabo mais ataca na tua vida é a tua identidade, porque foi atacar de Jesus. Imagina de você, né? Se o diabo ataca Jesus na identidade, imagina você. A maioria das pessoas hoje cederam ao ataque do inimigo na identidade, porque a maioria não se conhece. A maioria tem vergonha, a maioria tem medo. Se você tem identidade sólida, se você sabe quem você é impossível você ter vergonha, é impossível você ficar com medo. Se você tem medo ou se você tem vergonha, esse é um dos maiores indícios de que você está vivendo uma identidade fragmentada, de que você não sabe quem você verdadeiramente é. Por isso que Jesus foi tentado na identidade, o diabo falou assim, se tu és isso, se tu és, sempre é na identidade. E como Jesus estava com a identidade bem consolidada, e aqui eu já entro no nosso outro ponto, ele sempre andava em unidade com Deus. Antes do ministério dele, Deus falou assim, esse é o meu filho amado. Se você é amado por Deus, você está pronto para fazer qualquer coisa. Não interessa o que as pessoas vão te criticar, vão falar mal de você, vão apontar o dedo na sua cara e te tacar hate. Lá, tá gravando pra internet, tá fazendo não sei o quê. Não interessa, você é amado por Deus. É muito diferente você ouvir isso. O meu marido, ele tem o hábito de sempre ficar me abençoando, né? Ele coloca assim a mão na cabeça, na minha cabeça e começa, Senhor, eu abençoo, e começa a declarar. Só que uma das coisas que mais me chama a atenção é quando ele fala assim, você é esposa amada. Primeira vez que ele falou isso, né, que a gente é recém-casada, a primeira vez que ele falou isso, eu fiquei, nossa, eu sou esposa amada. E eu lembrei, Deus falando para Jesus, você é filho amado, ou seja, você tem uma origem e você é amado independente da missão que você vai fazer. Não é, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não, independente do que você vai fazer, você vai ser abençoado, porque você é filho amado de Deus. Se você é amado por Deus, nada te segura. Agora, para finalizar esse vídeo que tá ficando muito longo, eu tenho assim mais umas 6 coisas para falar. Então, se você quiser a parte 2 desse vídeo, é só comentar aqui, deixar o seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no meu canal, que aí eu vou entender. Não, esse vídeo tá legal, vou fazer a parte 2, porque tem muita coisa ainda. Mas, por último, para finalizar, tem um versículo em Marcos 5 que fala assim, não temas, crê somente. Se você tem muito medo, você tem o maior repelidor de milagres da sua vida. Porque o medo repele a fé. Sempre quando você tem medo de algo e imagina a realidade negativa como possível, você tá repelindo a fé. Eu tô com medo de não sei o que. Gente, eu conversei esses dias com uma pessoa que é assim, que é medrosa, ela tem medo de tudo. Ela, a pessoa, né? Não é homem nem mulher. Não vou explanar nem falar aqui pra vocês. Porque se a pessoa for assistir, ela vai saber que ela... Mas ela tem medo de tudo. Tudo. Chega a ser cansativo ouvir. E naturalmente tudo dá errado na vida dela. Ela vive com medo, ela vive na frequência do medo. A frequência do medo é a pior frequência que você pode vibrar. Se você é uma pessoa carregada de medo, você está praticamente fadada a dar errado em todas as áreas. Tem até um versículo em Jó que fala assim, o que eu mais temia me sobreveio. O diabo sabe exatamente o que tu tem medo. Então ele vai pisar exatamente nisso. Quando você teme muito, você atrai de uma forma negativa. É como se fosse quase o oposto da fé. O medo é tipo um oposto da fé, só pra coisa ruim. Porque você não tem medo de coisa boa. Você não tem medo de aparecer R$1 milhão na sua conta amanhã. Você só tem medo se for faltar. Então você usa quase que o oposto da fé para atrair coisas ruins para sua vida. Por isso que Jesus, ele fazia o quê, meu amigo? Ele protegia o ambiente da incredulidade. Essa pessoa, vocês acham que eu ficava ouvindo ela há muito tempo? Eu ficava mudando de assunto. Eu queria sair
né? Não tinha como em algumas situações, mas eu ficava mudando de assunto, porque Jesus fazia isso. Quando tinha um ambiente de pessoas incrédulas, ele tirava as pessoas para poder fazer um milagre. Fuja de ambientes de incredulidade. Fuja de pessoas incrédulas, porque as pessoas que você ouve vão alimentando a tua mente e podem ou aumentar a tua fé ou diminuir a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir. Exemplo, só de você me ouvir aqui um pouco, você já pode ter aumentado a sua fé. Você já pode ter pensado, cara, realmente faz muito sentido. Realmente, por que eu não posso fazer isso? O que é impossível para mim? Só de me ouvir, muitas pessoas já começam a acreditar no potencial delas. Eu tenho N amigos que, assim, começaram a se aproximar, começaram a ter negócios, fazer coisas, ter confiança, porque eles acreditaram que era possível, e por eles acreditarem que era possível, eles tiveram fé e começaram a atrair aquilo para a vida deles, porque a fé vem pelo ouvir. Então, fuja de ambientes de medo. Jesus, antes dele ressuscitar a filha de Jairo, o que ele fez? Ele mandou o povo vazar. O povo incrédulo, ou seja, limpe o seu ambiente. Quer atrair coisas boas de fato para a tua vida? Faça igual Jesus. Comece a limpar, a parar de ouvir qualquer pessoa, a parar de seguir qualquer pessoa. No próximo vídeo, se vocês fizerem a parte 2 desse vídeo, tem uma virada de chave assim extraordinária. É só pedir a parte 2 aqui. Se tiver muita curtida nesse vídeo, eu faço a parte 2. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Agora sim, depois de curtir o vídeo, vai aqui, clica no link que está na descrição para você descobrir qual que é a identidade que está sustentando a tua vida. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.